Eu não sei exatamente quais foram na sua vida as experiências que você já teve com Deus que mais te impactaram, te formaram e tem te formado em quem você é. É digamos, um processo de construção de identidade em quem você é com Deus. Isso é interessante. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Ah, eu não sei se no início da minha caminhada cristã, eu praticamente cresci na igreja. E nos primeiros anos, mesmo depois de batizado e já estar servindo na obra, eu sentia muita dificuldade em relação a algumas inclinações, eu chamo de tendenciosidades, né? Alguns pecados, tendências do meu coração que eu sentia que me afastavam de Deus, que me tornavam suscetível às acusações do inimigo, né? A Bíblia diz: nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que nós também temos a responsabilidade de vigiar. Jesus disse: olha, devem orar e vigiar em todo tempo, não é? Orar sem cessar. Mas muitas vezes na vida do cristão, mesmo com a vida de oração, com a prática do jejum, mesmo com aquele esforço de manter a obediência a uma vida regrada, ainda no fundo, ele sabe, o cristão sente, quando o cristão tem o Espírito Santo, que muitas vezes o coração, a carne tá naquela batalha contra o Espírito e o teu coração tá muito suscetível. Às vezes o teu coração se afasta de Deus. E nesse momento, nessa época o que eu vivi, foi exatamente isso. Eu me esforçava, eu jejuava, eu orava, eu colocava disciplina e metas e objetivos de eu preciso ser mais contundente, eu preciso ser mais esforçado, mas ainda assim eu me encontrava falhando. Muitas vezes cometendo os mesmos erros, as mesmas inclinações, as mesmas tendenciosidades, as mesmas impurezas estavam ali no meu coração, implacáveis. E eu sentia que aquilo me afastava de Deus. Eu sentia que aquilo me entristecia o Espírito Santo. Eu deixava de dar os frutos que eu poderia estar dando no Senhor. E foi quando um dia eu me ajoelhei, eu fui orar a Deus e eu falei: Senhor, eu não lembro se essas foram as exatas palavras, mas eu disse: Senhor, não dá pra mim mais. Não dá pra mim, eu não consigo. Esse negócio de ser crente, esse negócio de seguir essas regras, de andar na linha, de ser irrepreensível. Eu, eu tô me esforçando, eu dou o meu melhor, mas eu tô percebendo que esse negócio não é pra mim. Eu não consigo. Deus, eu não consigo. Não é pra mim. Eu vou fazer o seguinte, Deus, a partir de hoje, eu vou ver minha própria vida. Não vou mais pra igreja, não vou mais buscar caminhar em retidão como eu tava buscando. Eu só vou viver a vida e tentar ser normal, né? E é isso. Eu entendi que eu não consigo. Não consigo, eu falho, eu cometo os mesmos erros, não dá pra mim. E essa foi a minha oração. Então, eu levantei, me levantei daquela oração, pô, com um sentimento de, cara, fazer o quê? Meio que de alívio também, de admitir pra mim mesmo, de admitir pra Deus, Deus, eu sou incapaz. Não dá pra mim, não consigo. E aí, tendo levantado, né, alguns segundos depois eu dei alguns passos. Eu fui em direção à cozinha e foi nesse momento que eu senti. Esse foi o exato momento
como se eu sentisse sua presença. Ele estava ali. E, aqui, e é como se eu tivesse sido inundado por uma onda de amor indescritível. Como se eu tivesse. Como se eu tivesse. Não sei, tipo, sabe quando você cai na água? Pula assim, você salta e você afunda na água. Eu me senti como se eu tivesse inundado. Ah, como se fosse água, mas era amor. Amor, puro amor. E eu não consegui ficar de pé. Eu caí de joelhos. É um amor. Eu disse, Deus, por que eu? O Senhor me ama tanto assim. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. E ainda assim Ele me ama. E eu senti no meu coração como se Ele dissesse, não é sobre quem você é sobre quem eu sou. Não é sobre o quão bom você pode ser, o quão santo, o quão diligente, ou quão merecedor você pode ser, sobre quem eu sou. E por conta de quem Ele é, nós somos amados. Jesus disse, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês produzam frutos. Ele, esse amor que o Senhor tem por nós, reconhecer esse amor, que não somos nós que o escolhemos, não é pela nossa força, pela nossa capacidade, as nossas habilidades ou talentos, é porque Ele antes escolheu a nós e Ele nos nomeou, Ele nos elegeu, para que nós, então, a partir disso somente, possamos dar frutos. Percebe? Ele é o centro. Ele é o autor do início ao fim do processo. É Ele que faz. Então tira dos seus ombros esse senso de nossa, eu preciso fazer, eu preciso ser, eu tenho que... Tira! Não é sobre você, nunca foi. É sobre quem Ele é. É sobre a capacidade que Deus tem, que vai além de qualquer capacidade que você possa ter. É Ele que faz através de você. O apóstolo Paulo era um homem que era extremamente inteligente. Ele falava várias línguas. Ele foi ensinado aos pés de um grande sacerdote, Gamaliel. Ele era um homem de conhecimento sobre a lei, os profetas, um conhecimento extenso, um homem extremamente inteligente. Apesar disso, ele dizia: eu não prego segundo sabedoria humana, eu falo do poder de Deus. Não é? Ele mesmo escreveu, ele mesmo escreveu, Deus é o que nas minhas fraquezas manifesta o seu poder. Enquanto nós tentarmos olhar para nossas forças, ou até mesmo para as nossas fraquezas, a gente não vai sair do lugar. Nunca foi sobre nós. É sobre Ele ser exaltado, sobre o seu poder através da sua palavra. E Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você não precisa ser uma pessoa extraordinária. Você não precisa ter várias graduações. Você não precisa ter uma retórica impressionante. Você não precisa ser bonito.
Você não precisa. Você não precisa ter as qualidades, todas as qualidades do mundo. Ter vindo de uma boa família. Ter tido uma boa criação. Você não precisa ser bem-sucedido. Você não precisa ser ninguém. Eu te digo mais. Deus gosta dos improváveis. Inclusive é o nome desse canal. Deus gosta dos improváveis. Moisés era um improvável. Abraão, um improvável. Tantos outros. Porque é ele que tem que aparecer. É ele. A obra é dele, sempre foi. Somos seres humanos. Descendência de Adão. Adão e Eva, que caiu numa conversinha de uma serpente. Você acha que eu e você somos melhor? Somos totalmente dependentes dele, pela sua graça, através do seu Filho Jesus Cristo. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Até o próximo vídeo. Abraço.